Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu desejo que bem. Neste estudo bíblico, estudando continuidade ao capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. No versículo 32 em diante está escrito: Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabem, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta palavra a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E o que não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E ao qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Até aqui por enquanto. Dando continuidade à explicação dos ensinamentos que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, ele diz para eles não sentirem medo. Mas medo do quê? É para eles não ficarem com medo do que acontecerá às suas vidas. Se eles vão sobreviver ou não. Deus Pai, Ele está atento à vida de cada um de seus filhos. E Ele suprirá as necessidades deles. O que cada um deve fazer é primeiramente buscar a Deus e ao seu reino. E todas as coisas que eles necessitam, o Pai lhes acrescentará. E outra coisa que, pelo que entendo, é que uns estavam pensando, estavam com medo se eles poderiam receber o reino de Deus, visto que eles não eram dignos disso. Mas o Senhor Jesus declarou que agradou a Deus ele lhe dar o seu reino aos seus filhos, às suas filhas. Isso quer dizer, fazer com que eles pertençam a Ele e possam ser filhos do Rei Celestial. No versículo 33, o Senhor ele disse para os seus discípulos venderem o que terem e darem esmolas. O que está querendo dizer aqui? Tem um dinheiro consigo também para dar aos necessitados. E ele nos diz para nós fazermos bens para nós, mas não bens terrenos, que perecem sim, com o tempo, mas fazemos para nós bens materiais nos céus, onde eles não se desgastam. E eles também não podem nem ser roubados. Como uma pessoa ela pode fazer para si bens materiais celestiais? Como ela pode ter para si tesouros? A resposta é fazendo boas obras. Porque se ela fizer boas obras, o Senhor ele a recompensará. Ele recompensará nesta vida, mas também não só nesta vida, mas também na eternidade. O Senhor ele diz para os seus discípulos fazerem tesouro nos céus, por quê? Porque aonde o tesouro deles estará também o seu coração. Se os tesouros de alguém estão neste mundo, os pensamentos, os sentimentos e a vontade dela estarão voltados para essa terra.
Mas se estiverem no céu, de maneira semelhante, os pensamentos, os sentimentos e a vontade dela estarão voltados para as coisas celestiais, para as coisas eternas, para as coisas de Deus. No versículo 35 adiante, o Senhor Jesus ele começa a dar instruções aos seus servos para que eles vigiem e esperem o dia da sua volta. O Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos, os seus servos, para o dia em que ele voltaria, porque ele iria se ausentar deste mundo e preparar o lugar de sua igreja. Já. E haverá um tempo que o Senhor ele voltará para buscar os seus escolhidos e levá-los para si, para que onde o Senhor estiver, nós também estejamos. Ele diz para nós sermos semelhantes aos servos que estão esperando o seu Senhor, quando ele vier das festas de seu casamento, para que quando ele bater, possam recebê-lo logo. Isso está querendo dizer, nós devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo, estar vigiando atento, para que quando chegar o dia da trombeta tocar, nós possamos dizer prontamente: Senhor, eis-me aqui, que me leva, ao invés de dizer: não, Senhor, agora não, me espera, eu preciso fazer algumas coisas antes. Nós devemos estar desapegados das coisas dessa vida, ter pouco apego a essa terra, e devemos estar constantemente preparados, porque não sabemos quando será o dia e a hora em que o Senhor voltará, e Ele chamará a sua igreja para si. Esse dia está aberto, como se vê os sinais no mundo, sinais na sociedade, sinais na terra, no céu, no mar. O Senhor, no versículo 37, ele declara que são bem-aventurados os 10 servos que estão vigiando. Quando o Senhor vier achar eles vigiando. A razão disso é porque o Senhor, ele recompensará os seus servos que vigiaram e esperaram na sua volta. Ele os honrará e também ele os servirá. Um servo, ele não se assentava à mesa. Ele ficava em pé e dava a comida para o seu senhor. E depois que o senhor já ter comido e bebido tudo, o servo ele podia comer também. Mas nesse caso, o Senhor ele honrará os servos que forem fiéis a ele. Eles se assentarão à mesa. E o Senhor, mesmo não tendo obrigação nenhuma de nos servir, ele nos servirá. Ele declara que bem acontecerá aos servos que estiverem vigiando, independente do horário em que ele voltar. Se durante a tarde, se durante a noite, ou se durante a madrugada, ou se durante a manhã. No versículo 37, ele nos traz um ensinamento também sobre um pai de família. Se um pai de família ele soubesse a que hora da noite um ladrão iria invadir a sua casa, ele vigiaria para não deixar o ladrão roubar nada. E também ele vigiaria para proteger a sua família. Um dever de um pai é proteger a sua casa. Eu falei casa não no sentido somente a casa física, mas também no sentido figurado. Proteger os seus membros da sua família. Proteger a sua mulher e também os seus filhos. No versículo 40, o Senhor declara que não sabemos, não imaginamos quando será o dia de sua volta. Em outros textos, o Senhor esclarece que ele virá na hora em que nós menos pensamos, na hora que nós não esperamos. Ou seja, o dia do nosso Senhor Jesus será um dia muito, entre aspas, normal. As pessoas estarão fazendo as coisas cotidianas. A vida estará andando normalmente, mas de repente, inesperadamente, Cristo ele virá. A trombeta tocará e os crentes, os fiéis, eles aparecerão neste mundo em um piscar de olhos. E provavelmente, os que não acreditam em Deus dirão que eles foram abduzidos por alienígenas. No versículo 42 em diante, no versículo 41, Pedro estava querendo saber se, porventura, o Senhor Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos ou para todas as pessoas que estavam ali ouvindo.
Pelo que entendo, o Senhor ele estava querendo dizer isso para todos, até para aqueles que não eram crentes, ou não eram cristãos, porque ele queria que aqueles que ainda não se converteram então, soubessem o que fazer e soubessem o que acontecerá, tá? Para que eles busquem se arrepender de seus pecados e também recebam a Cristo e sejam para ele, servo fiel e prudente. O Senhor ele pergunta, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o seu Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração. Fidelidade na Bíblia Sagrada é o cumprimento da palavra. E prudência significa previsão, prever, pensar no que acontecerá antes de acontecer. O Senhor pergunta, quem é, pois, esse mordomo a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, ou seja, pôs com uma autoridade superior a eles para dar a eles, no tempo certo, o seu alimento. No versículo 4, o Senhor declara que declara, 43 em diante, o Senhor declara que quando ele vier, se ele achar os seus servos que têm a responsabilidade de alimentar, tá, os seus companheiros, que também são servos de Cristo, e como alimentá-los? Alimentá-los com a palavra de Deus, dar a eles, pregar a eles a palavra e ensinar a eles a sã doutrina, né, do Senhor Jesus. Se ele achar os seus mordomos, os seus servos, cumprindo o seu dever para com seus co-servos, o Senhor o honrará. Ele confiará todos os seus bens. Tal servo ele será responsável em cuidar de todas as coisas de seu Senhor. É importante se lembrar que os bens que o mordomo tem não são dele, mas são de seu Senhor. Todos os bens que nós temos não pertencem a nós mesmos, mas a Cristo. A nossa casa e bens materiais pertencem a Ele. Foi Ele que nos deu, e também até o nosso próprio corpo não pertence a nós mesmos, mas pertence ao Senhor Jesus. Porque quando nós recebemos, nosso corpo foi feito o templo do Espírito Santo, de Deus e de Cristo. Tudo que nós temos pertence a Deus. E nós devemos administrar bem tudo o que Ele nos deu para a honra e glória dEle. No versículo 45 e 46, o Senhor ele faz um aviso sério para os seus servos, que se algum deles dizer em seu coração, o meu Senhor ele vai demorar para chegar. Então ele começa a espancar os seus conservos. Pode ser no sentido físico, começar a espancar eles, ou também no sentido verbal, ficar os atacando com palavras. E eles também começar a ficar comendo com gula, e a ficar se embriagando. Aquele servo ele será surpreendido, porque o Senhor ele voltará no dia em que ele não espera. E quando ele chegar, e aquele servo ele não saberá, tá? O Senhor ele separará aquele dos seus que foram fiéis, e colocará ele junto com os incrédulos e infiéis. A palavra para fidelidade na Bíblia Sagrada no Novo Testamento é fights, e essa é a mesma palavra usada para se referir à fé. Em certos textos, quando se fala fidelidade, fiel ou crente, está se referindo a tanto um quanto o outro. O Senhor ele declara aqui no versículo 47 que o servo que soube qual era a vontade de seu Senhor, mas não fez ela, ele será disciplinado severamente. Por quê? Porque ele tem mais consciência, ele sabia o que ele devia fazer, mas ele voluntariamente não fez. Não fez porque não quis. E por isso ele será disciplinado com severidade. Porque aquele servo ele foi mau. E ele necessita de repreensão. Mas no versículo 48, o servo que não sabia o que o seu Senhor queria, mas fez coisas erradas, o Senhor ele disciplinará a ele com menos rigor.
Porque ele pecou não por maldade, mas por ignorância, porque ele não sabia o que fazer. Mas ele estava precisando ser disciplinado, porque as atitudes dele estavam erradas. E uma declaração que o Senhor diz é que aquele a quem muito é dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. É importante saber que se uma pessoa ela recebe muitos dons, muitos talentos, muito vai ser pedido a ela, muito lhe será cobrado a ela. Isso aqui não é para servir de desmotivação para você não buscar ter muito, mas sim para você ser mais consciente. Quanto mais Deus te dá, mais responsabilidade você tem para com Ele e também para com as pessoas ao seu redor. Você deve usar as coisas boas que você tem para servir o reino de Deus. E não vai ficar apenas agradando a si mesmo, ou então não fazendo uso dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades e outras coisas. Lembre-se que nós prestaremos conta de tudo que nós fizemos, quer seja bom, quer seja mal. Para os crentes, que estão salvos, isso é para determinar qual será a recompensa deles. Mas para os incrédulos, os que rejeitaram a Cristo, este é para aqueles, o julgamento deles é para determinar a intensidade do seu castigo no inferno. No versículo 49 em diante está escrito: Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante serão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. O pai será dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: Lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: Haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lança na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Segundo uma interpretação que eu vi, o fogo nesse contexto é querendo se referir ao que ele faz. O fogo, ele se espalha facilmente com um material que é semelhante a ele, mas ele destrói tudo o que é oposto a ele. Como dizer? Então, usando parte dessa interpretação, o Senhor Jesus ele veio aqui também incendiar os corações das pessoas e fazer elas serem, como dizer, e fazer o cristianismo ele se espalhar como fogo e também a destruir as más obras das trevas. No versículo 50, o Senhor ele declara que importa que ele seja, quer dizer que importa que ele morra com uma certa morte, e ele estava angustiado até que vinha a cumprir-se este tempo de sua partida. Porque a morte que ele sofreria seria horrível. Ele pergunta a uns: Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão. Por causa da fé em Cristo, haverá famílias que serão divididas. Por quê? Porque os cristãos eles terão que se separar do pecado. E eles também terão que se opor às trevas. Por exemplo, perdoar quem te feriu, não ficar indo na boate, não ficar assim embriagando, não ficar falando mal dos outros, aprovar o que é bom e reprovar o que é mal, fazer o que é certo
e não praticar o que é errado. Esses aqui são alguns exemplos. Se você ainda não é cristão, mas quer ser, você saiba que a vida cristã ela não é fácil. Ela possui suas adversidades, suas lutas. É claro que ela não tem só momentos assim. Ela tem também seus momentos bons e alegres. Mas esteja preparado a enfrentar diversos tipos de lutas e a ser perseguido até mesmo pelos membros de sua própria família. Porque há pais que não aceitam que um filho seja crente, ou filhos ao pai, um irmão ou irmã, um cônjuge ao outro. No versículo 54 ao 56, o Senhor chama de hipócritas as pessoas que elas sabem analisar bem o tempo. Elas observam o céu e sabem quando vai, por exemplo, vai ter um dia ensolarado, quando vai chover, quando vai ter um vento. Mas as pessoas, elas não estavam discernindo os sinais dos tempos. Elas estavam vendo os sinais e as maravilhas que Cristo estava fazendo. E elas não estavam analisando isso, não estavam reconhecendo que está chegando o tempo das profecias da Bíblia Sagrada se cumprirem. O Senhor ele pergunta, versículo 57 em diante, ele pergunta: por que eles não julgam o que é justo? Se eles julgassem o que é justo, eles poderiam evitar cometer erros e poderiam praticar mais acertos e evitar também problemas. E um dos problemas que eles poderiam evitar seria, por exemplo, problemas judiciais. No versículo 58, o Senhor ele ensina aos seus discípulos que se algum deles está tendo problemas com alguém que quer lhe processar e levar ao tribunal, que essa pessoa busque se livrar desse problema o quanto antes, para que ela não seja levada ao juiz e para que ela não seja julgada e condenada. E com isso ela tem que ir na prisão. O Senhor declara que essa pessoa, os que foram na prisão, não sairão de lá enquanto não tiverem cumprido toda a sua pena. Por que isto? Deus, ele é justo. Se uma pessoa quiser fazer o mal e não quiser pecar e não se arrepender, o Senhor ele fará justiça a essa pessoa. E outro motivo que eu encontro é porque também Deus ele é Pai. Se algum de seus filhos faz o mal e não se arrepende e não busca corrigir os seus erros, o Senhor ele permitirá que ele sofra as consequências dos erros, para que tal filho, tal filha se arrependa, mude suas atitudes e também amadureça e seja uma pessoa melhor. Deus ele não se agrada de disciplinar seus filhos porque ele não tem prazer na dor de ninguém. Contudo, se houver necessidade, ele disciplinará por amor. Porque a disciplina, ela dói, mas ela faz bem. Uma coisa que quero lhe dizer é que, diferente de alguns pais terrenos, Deus ele não é sádico e também ele não é, ele não disciplina por vingança e chama a sua vingança de disciplina, né? Ele disciplina com sabedoria e também com moderação. O seu objetivo não é se vingar contra seus filhos, descontar neles a sua raiva. Bom, meus irmãos, esse aqui é o final do estudo bíblico do Evangelho segundo Mateus capítulo 12. Se você gostou deste vídeo, peço que aperte do botão de gostei também. Deixe escrito o seu comentário. E compartilhe este vídeo para os seus e se inscreva no canal se você não é inscrito. Isso ajuda o meu canal a crescer e fazer ele ser mais conhecido e as mensagens que estão neles serem mais ouvidas por um número maior de pessoas. Compartilhe esses vídeos para que mais pessoas venham a conhecer a palavra de Deus e conheçam mais ao Pai e ao Filho e também sejam abençoadas
pelos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os vós. Amém.